Já te peço para que você curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Sem mais delonga, vamos para o vídeo. 10 homens que foram usados por Deus, que são frequentemente considerados heróis da fé, após a era da Igreja Primitiva. Agostinho de Hipona, 354 a 430. Agostinho foi um influente teólogo cristão e bispo que escreveu extensivamente sobre teologia e filosofia. Suas obras, como Confissões e A Cidade de Deus, continuam a influenciar o pensamento cristão. Agostinho morreu em Hipona, atual Ânaba, Argélia, durante o cerco da cidade pelos vândalos, em 28 de agosto de 430. Ele passou seus últimos dias em oração e reflexão, escrevendo suas últimas cartas e meditando sobre a cidade de Deus. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Tomás de Aquino foi um filósofo e teólogo que desempenhou um papel importante na integração da filosofia aristotélica com a teologia cristã. Sua obra mais conhecida é a Suma Teológica. Tomás de Aquino morreu em 7 de março de 1274 em Fossa Nova, Itália, enquanto viajava para Lyon. Seus últimos dias foram dedicados a escrever e ensinar, apesar de sua saúde debilitada. Ele parou de escrever após uma experiência mística e disse que tudo o que havia escrito era como palha, comparado ao que ele havia visto. John Wycliffe, 1330 a 1384. John Wycliffe foi um teólogo e reformador inglês, conhecido por suas críticas à autoridade papal e pela tradução da Bíblia para o inglês médio. Ele morreu pacificamente em 31 de dezembro de 1384 em Lutterworth, Inglaterra. Embora tenha enfrentado a oposição da Igreja Católica durante sua vida, ele não foi perseguido até a morte como John Hus. No entanto, após a sua morte, as suas ideias contribuíram para a influência do movimento reformista na Inglaterra e em toda a Europa. John Hus, 1369 a 1415. Foi um teólogo e reformador religioso tcheco. Ele é conhecido por suas críticas à Igreja Católica Romana e por suas ideias precursoras da Reforma Protestante. Hus foi condenado como herege pelo Concílio de Constança em 1415 e queimado na fogueira em 6 de julho daquele ano. Seus últimos dias foram marcados pela prisão, julgamento e recusa em renunciar às suas crenças. John Hus é relatado como tendo dito as seguintes palavras: "Deus é minha testemunha que eu nunca preguei nem ensinei aqueles artigos que são atribuídos a mim falsamente. É especialmente a respeito das opiniões que me foram imputadas que eu nunca ensinei que nenhum deles saiu de minha boca. Estou disposto a revogar qualquer erro e estou disposto a suportar a morte com alegria, caso minha doutrina seja provada errônea." Essas palavras refletem sua recusa em renunciar às suas crenças religiosas, mesmo diante da ameaça de morte, e sua insistência de que não havia ensinado heresias. John Hus enfrentou a execução por se opor às práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana de sua época, e suas palavras antes da morte demonstram sua firmeza em relação às suas convicções religiosas. De acordo com uma história que se originou alguns anos após o fato, John olhou para seus executores que estavam empilhando lenhas na altura do seu pescoço, pouco antes da sua sentença ser realizada, e afirmou: "Hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos um cisne surgirá que vocês serão incapazes de cozer ou assar." Sua palavra profética deve ter se referido a Martinho Lutero, que surgiu cerca de 100 anos depois. Quando as chamas começaram a queimar, ele começou a louvar tão alto e alegre antes de morrer. Sua coragem e firmeza inspiraram muitos reformadores posteriores. Martinho Lutero, 1483 a 1546. Foi um líder da Reforma Protestante que desafiou as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana no século XVI. Em 1517, ele escreveu suas famosas 95 teses e as afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, questionando práticas da Igreja Católica Romana, como a venda de indulgências. E isso marcou o início da Reforma Protestante. Lutero enfatizou fortemente a doutrina da justificação pela fé, argumentando que a salvação foi alcançada apenas pela fé em Cristo, não por obras.
Isso contradizia a doutrina católica da época, que enfatizava a importância das obras para a salvação. Lutero também é creditado por sua tradução da Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao público em geral. Sua tradução da Bíblia teve um impacto significativo na língua alemã e ajudou a espalhar suas ideias reformistas. Martinho Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, em Eisleben, Alemanha, sua cidade natal. Jean Calvin, em francês, João Calvino, em português, nasceu em 10 de julho de 1509 e morreu em 27 de maio de 1564. João Calvino foi um teólogo e reformador religioso francês e é conhecido por sua influência na teologia reformada. Sua obra mais famosa é As Institutas da Religião Cristã, também conhecida como As Institutas, que é uma apresentação sistemática de suas reflexões teológicas e éticas. Calvino é frequentemente associado à doutrina da predestinação, que sustenta que Deus, em sua soberania, escolheu antes da fundação do mundo quem seria salvo e quem seria condenado. Essa doutrina é um dos pilares da teologia reformada. Em Genebra, Suíça, Calvino desempenhou um papel fundamental na organização da igreja local e na implementação de um sistema de governo eclesiástico conhecido como presbiterianismo, no qual os eleitos supervisionaram a igreja. Calvino enfatizava a importância da ética cristã e defendia uma abordagem sóbria e disciplinada à vida. Ele também contribuiu para o estabelecimento do sistema educacional em Genebra, incluindo a criação de escolas primárias e secundárias. A teologia de Calvino influenciou o desenvolvimento do calvinismo e foi prevista para outros países, incluindo a Escócia, Holanda, França e partes dos Estados Unidos, onde desempenhou um papel importante na tradição reformada. Em Genebra, Calvino também desempenhou um papel no governo civil, influenciando a legislação e a moralidade pública. Sua abordagem teocrática da política desencadeou controvérsias e debates em seu tempo. João Wesley, 1703 a 1791, foi um teólogo inglês e fundador do metodismo e um pregador itinerante que desempenhou um papel significativo no avivamento cristão na Inglaterra do século XVIII. Wesley levava uma vida devota e disciplinada. Ele seguia uma rotina rigorosa, dedicando tempo à oração, estudo da Bíblia e outras disciplinas espirituais diárias. Essa disciplina era parte integrante de sua busca pela santidade. Wesley era um pregador itinerante incansável. Ele viajava extensivamente por toda a Grã-Bretanha, pregando ao ar livre e em locais improvisados. Ele buscava alcançar as massas, incluindo aqueles que normalmente não frequentavam igrejas. Ele estava sempre envolvido em diversas atividades sociais e era um defensor dos direitos dos pobres. Ele trabalhava para melhorar as condições de vida dos menos afortunados e foi um crítico das desigualdades sociais. João Wesley morreu em 2 de março de 1791, em Londres. Ele continuou pregando e ministrando até o fim de sua vida, apesar de sua saúde frágil. Seus últimos dias foram dedicados à oração e à comunhão com outros metodistas. Charles Spurgeon, 1834-1892. Foi um pregador batista inglês mais influente do movimento evangélico do século XIX. Charles Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, em Kelvedon, Essex, Inglaterra. Ele cresceu em uma família cristã e, aos 15 anos, teve uma experiência de conversão durante um serviço religioso em uma capela metodista. Spurgeon sentiu um chamado para o ministério cristão e começou a pregar regularmente em pequenas igrejas. Seu dom eloquente de comunicação logo atraiu a atenção de muitas pessoas. Ele tornou-se pastor da Metropolitan Tabernacle em Londres, uma das maiores igrejas batistas do mundo na época. Ele pregava para congregações enormes e seus sermões eram publicados regularmente. Sua habilidade de comunicar a palavra de Deus de maneira clara e impactante o tornou um dos pregadores mais conhecidos de seu tempo. Seu trabalho mais conhecido, A Glória de Deus, na salvação do homem pela morte de Cristo. Charles Spurgeon morreu em 31 de janeiro de 1892, em Menton, França. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945.
foi um teólogo luterano alemão que se resistiu contra o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer nasceu em uma família academicamente orientada e cresceu em uma casa onde questões teológicas eram frequentemente discutidas. Ele estudou teologia nas universidades de Tübingen e Berlim, sendo influenciado pelo grande teólogo Karl Barth. Desde o início, Bonhoeffer opôs-se vigorosamente ao regime nazista e à sua ideologia. Ele era crítico das tentativas nazistas de controlar a Igreja e sua interferência na esfera religiosa. Ele foi o pastor da Igreja Confessante, um movimento protestante que resistiu à interferência nazista na Igreja. Ele liderou uma comunidade clandestina de seminário que preparava pastores para servir em uma igreja livre da influência nazista. Em abril de 1943, Bonhoeffer foi preso pela Gestapo e passou os últimos 2 anos de sua vida na prisão. Em 9 de abril de 1945, apenas algumas semanas antes da libertação pelos aliados, ele foi executado por ordens diretas de Adolf Hitler. Ele é lembrado como um mártir da fé cristã, uma testemunha da verdade em tempos difíceis e um exemplo de coragem e integridade. Billy Graham, 1918-2018, foi um dos evangelistas e pregadores mais influentes do século XX. William Franklin Graham Jr. nasceu em 7 de novembro de 1918, em Charlotte, Carolina do Norte, EUA. Ele cresceu em uma família cristã e sentiu um chamado claro para o ministério evangelístico durante seus estudos na faculdade Wheaton, onde conheceu sua esposa, Ruth Bell. Ele fundou a Billy Graham Evangelistic Association em 1950 para organizar suas cruzadas e atividades de evangelismo. Billy Graham conduziu grandes cruzadas evangelísticas em todo o mundo, atraindo multidões em estádios e arenas. Ele era conhecido por sua mensagem simples e direta sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Graham trabalhou para superar divisões denominacionais e promover a unidade cristã. Ele colaborou com líderes de várias tradições cristãs e foi um defensor da cooperação interdenominacional. Billy Graham aconselhou vários presidentes dos Estados Unidos e desempenhou um papel significativo como conselheiro espiritual. Ele estava ativamente envolvido em questões sociais, como a promoção dos direitos civis. Ele é lembrado como um dos maiores pregadores do Evangelho do século XX, alcançando milhões de pessoas com sua mensagem de fé, perdão e redenção. Billy Graham continuou a ser ativo em seu ministério até seus últimos anos. Ele faleceu em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos de idade.